E os adultos de 7 a 100 anos, vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo 14. Não sei se alguém tem 100 anos não, nem está perto. Vamos continuar a nossa série Êxodo, a glória de Deus na redenção. Estamos caminhando hoje, já é a nossa 21ª semana, 21 mensagens no livro de Êxodo. Semana passada o irmão Newton trouxe a continuação da série, falando sobre como o Senhor vinha cuidando do seu povo, a saída ali dos israelitas e principalmente a consagração dos primogênitos e o que isso inferia para as nossas vidas. Hoje nós vamos ver já o povo pela primeira vez. Vou baixar um pouquinho. Ok, bom, tá melhor aí? Tá dando para ouvir todo mundo? Beleza? Então, hoje nós vamos ver como que o Senhor começou agora a guiar o seu povo a caminho do deserto, né? Literalmente saindo do Êxodo e agora Deus já tratando com o seu povo fora do Êxodo. Um dos maiores problemas que os seres humanos enfrentam ou que eles querem geralmente lutar é com a tendência de quererem ser autossuficientes. Desde o Éden, a gente vê que o homem e a mulher lá no Éden, eles já tinham um relacionamento perfeito com Deus, e no seu desejo ou no seu auto-engano de quererem ser suficientes, eles decidem então desobedecer a Deus e quererem viver do seu próprio jeito. Adão e Eva desobedecem ao Senhor, comendo da fruta que Deus disse que eles não deveriam comer. E a partir de então, esse desejo de autossuficiência, ele só aumentou. E hoje nós vemos isso de forma muito clara. Todos os seres humanos têm essa tendência de querer ser autossuficiente. Isso não é diferente, inclusive, com os crentes, né? Nós, por mais que sejamos salvos pela graça, ainda lutamos com esse desejo de muitas vezes querer resolver as coisas do nosso próprio jeito. Nós esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas, nós esquecemos que o Senhor é quem guia todas as coisas, e muitas vezes nos pegamos querendo resolver as coisas do nosso jeito, e aí caímos na real de que não é bem do nosso jeito que a gente deve resolver, e então nos voltamos para Deus. Quando deveria ser o contrário. Nós deveríamos sempre querer fazer as coisas do jeito de Deus, e depois vermos se nós estamos corretos, né? Nós sempre fazemos o inverso. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e depois ver se Deus está certo. Ou se Deus quer que realmente façamos assim. Hoje nós vamos ver que mesmo depois de Deus ter feito tudo o que ele fez no Egito, com o seu povo, com o faraó e com o povo do Egito, ainda assim nós vemos que o povo acha que nós vamos ver que o povo acha que Deus tirou eles do Egito para serem independentes. Nós vamos ver aqui que no primeiro momento, depois de Deus serem tirado todo aquele povo do Egito e eles serem chamados de povo de Deus, eles vão achar ou ter na cabeça deles que Deus tirou eles lá do Egito e agora Deus não tinha mais nada a ver com eles. Eles vão esquecer disso. E nós vamos ver também que uma coisa que Faraó achava é que a saída do povo ela era uma saída temporária. Ele não tinha essa certeza de que o povo ia sair e ia realmente conseguir viver longe do Egito. Deus vai mostrar ao povo que ele é o Senhor da história, mas não só o Senhor de parte dela, mas ele é o Senhor de toda a história. Nós vamos ver que Deus, você está passando aí, certo? Nós vamos ver que Deus controla a história da redenção, mesmo quando o povo está em um caminho mais improvável. Mesmo quando o povo está em um caminho mais improvável, ele continua no controle. Nós vamos ver hoje, na travessia do mar, redenção na travessia do Mar Vermelho. E aí está a grande ideia do trecho. Vamos ler aqui então o trecho de Êxodo 14. Eu vou ler apenas os primeiros 13 versículos, que eu acho que capta a ideia do restante do capítulo. Nós vamos pegar o capítulo inteiro de Êxodo 14, mas eu vou ler apenas até o versículo 13. Tá? Êxodo 14,
do 1 ao 13, a palavra de Deus diz assim: O Senhor disse a Moisés: Diga aos filhos de Israel que voltem ao acampamento diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixe de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios perseguiram com todos os cavalos, carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros, os seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morrêssemos no deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos aos egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, pela sua palavra. Agradecemos a Ti, porque temos a palavra perfeita e inerrante do Senhor. Deus, ajude-nos a não irmos além daquilo que o Senhor nos deixou escrito. Que nós possamos, ó Deus, confiar totalmente na sua palavra. Os nossos sentimentos são falhos, os nossos pensamentos mudam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Seja glorificado, Deus, em tudo que for falado aqui, que os irmãos possam ter os seus corações atentos para ouvir, guardar a palavra no coração e praticar, meu Deus, os princípios e ensinamentos que delas vão ser tirados. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ver alguns aspectos da demonstração do controle de Deus nesse trecho aqui. Algumas verdades difíceis de engolir e até mesmo alguns momentos que são bem difíceis de entender nesse trecho de Êxodo 14. A primeira coisa que nós vamos ver, quando nós começamos a ver aqui o trecho, e principalmente esses versículos que nós lemos, é que Deus, ele tem o controle completo da história da redenção. Nós vemos que Deus, ele tem o controle completo da história da redenção. Primeiro nós vamos ver que Deus, ele vai ter um acerto de contas com o povo do Egito, Faraó, e ele também vai demonstrar para o seu povo um modo pessoal de relacionamento. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é que Deus, ele vai, digamos, acertar as contas com Faraó. Se ele tinha feito todos aqueles milagres e aqueles feitos lá no Egito, agora Deus vai, de certa forma, ter um acerto de contas pessoal com Faraó. Deus fez todos aqueles sinais e maravilhas lá no Egito, mostrando ao seu povo quão poderoso ele era e também mostrando ao povo do Egito que ele era o único Deus. Não houve nenhum Deus, nenhum falso Deus do Egito, não houve nenhum mestre que pudesse desfazer o que Deus fez. E Faraó, mesmo com seu coração endurecido, colocou todo o Egito em perigo. E o que nós vimos na última cena lá que Deus fez no Egito foi que Deus matou. Em todas as casas tinham algum primogênito morto, seja de pessoas ou de animais. Somente lá no meio do povo de Deus que ficou o povo livre. Nós vimos isso, que foi o próprio Deus que providenciou o meio de passar o sangue na porta e o povo foi livre por causa de obediência ao Senhor. No entanto, Faraó, ele tinha, e nós vamos ver pelo trecho aqui,
no seu coração algo que, com uma ideia de que assim, rapaz, esse povo ele vai só até um certo ponto e ele vai voltar. Prepotente, aquele homem continuou, mesmo vendo todos os feitos de Deus, e Deus vai ter um acerto de conta com eles. Deus ele vai mostrar, então, no começo aqui do capítulo 14, os versículos 1 ao 13, Deus vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés, depois de ter mandado que consagrassem todos os primogênitos, como nós vimos na semana passada pelo irmão Newton, o Senhor chama Moisés e diz assim: o Senhor diz a Moisés, diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote. Ele dá aqui algumas ordens de onde o povo deve ficar no deserto. Lembra que na semana passada nós vimos também que Deus ele fez algo diferente. Ele não deixou que o povo fosse pelo caminho mais perto, que era o caminho comum. No versículo 17 do capítulo 13, a gente vê que Deus ele diz assim: quando o faraó deixou o povo de Deus, deixou ir, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse o mais perto. Esse era o caminho mais perto, a terra dos filisteus, como deveria ser de costume. Deus disse, não, eles vão pelo caminho que eu quero que eles vão. E aí Deus então chama Moisés e diz assim, olha, diga para o povo que fique nesse lugar aqui. No versículo 3, Deus diz assim, então o faraó dirá a respeito dos filhos de Israel, estão desorientados na terra e presos no deserto. O fato de Deus levar o povo pelo caminho, na cabeça de faraó, ele ia dizer assim, rapaz, o povo está desorientado, eles estão presos. É aquela coisa assim, eles estão presos, vai acontecer que eles vão voltar. E Deus diz assim, diante desse pensamento de faraó, eu vou endurecer o coração dele, porque eu preciso acertar as contas totalmente com faraó. Ele diz assim, o fato de ele estar pensando isso, ele podia muito bem dizer assim, Deus, ele vai tirar o povo daqui, mas eu vou continuar vivo, eu vou continuar governando, e Deus, não, ainda tenho que acertar contas com ele. Então Deus adianta o que vai acontecer nos versículos 1 ao 3. Provavelmente aqui Faraó está continuando olhando lá do seu palácio, aquela imensidão, como você pode olhar em livros de história, até mesmo na internet, que era uma coisa fantástica a engenharia dos egípcios. As maiores construções da época, o maior império da época. Então ele deve ter olhado ali por cima do seu palácio e visto aquela imensidão de povo, como nós vimos que só de homens e crianças, né, como coloca ali, só de homens eram 600 mil. Imagina ali quantas pessoas tinham, né? Só de homens era esse tanto de gente, imagina as famílias inteiras, quantas pessoas não eram. E Faraó deve olhar por cima ali e ver que o povo está meio desorientado e indo pelo lugar que não deveria. E ele diz assim, rapaz, esse povo está desorientado. Eles estão perdidos no deserto, eles estão presos. Na cabeça dele, então, eles vão voltar. Mesmo aquele povo caminhando distante, nós podemos imaginar, não era difícil de Faraó olhar para eles e vê-los de longe, aquela multidão, e eles deveriam caminhar devagar. Imagina um monte de gente dessa caminhando com criança, caminhando com animais e tudo, era uma coisa que deveria ser loucura, né, de olhar. Imagina tanto de gente caminhando com animais, crianças e tudo, tem uns que tinha aqui no braço, outros que em cima dos animais, esse povo deveria caminhar devagar. Então o Faraó olhando lá de cima, e ele deve entender que esse povo estava encurralado. Deus então adianta para Moisés o que aconteceria. Faraó vai achar que vocês estão perdidos e ele vai endurecer. Então, no versículo 4, a gente vê que Deus ele vai dizer assim, eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga. Deus, o próprio Deus, ele vai endurecer o coração do Faraó. Ele vai seguir o povo de Deus. E então Deus fará um fim ao que nós conhecemos por Faraó. Esse homem aqui que ele tinha dito para Moisés, nós vemos lá no último encontro dele com Moisés, ele disse, nunca mais você vai ver o meu rosto. Moisés disse, é isso mesmo, nunca mais eu vou ver o seu rosto. E até aqui, em algum momento, Moisés podia ver o rosto dele. Deus precisava cumprir aquilo que ele disse. Nunca mais ninguém veria o rosto de Faraó. Esse seria o último encontro, o último momento em que Faraó apareceria na história. Porque Deus iria acertar as contas com ele. Mas nós vemos também que o Faraó ele não seguiu sozinho. Ele tinha um povo duro também de coração com ele, que eram os egípcios. E aí nós vimos o segundo momento. Deus iria também acertar as contas com aquele povo duro do Egito. Imagina você ter um primogênito morto na sua casa, ver tudo que Deus fez. Faraó, imagina só o que acontece no nosso Brasil aqui. Toda casa tivesse um primogênito morto. E aí o presidente do Brasil, ele iria endurecer o coração e disse, rapaz, ainda assim eu não vou me dobrar diante de Deus. Mas você podia dizer, rapaz, o presidente ele pode morrer sozinho.
Mas Deus, eu estou vendo que Deus está fazendo isso. O povo acompanhou Faraó. Ainda assim, vendo o que Deus tinha feito, eles não se dobraram diante de Deus e acompanharam aquele rei ímpio. E Deus disse, nós precisamos também prestar contas com esse de coração duro. Obviamente que tiveram alguns que se dobraram e temeram a Deus no Egito. Nós vimos os exemplos de alguns soldados de Faraó, alguns oficiais deles, e também as parteiras, nós vimos isso. Mas a grande maioria aqui, pelo que parece aqui que nós vamos ver no trecho, eles seguiram e decidiram seguir aquele rei ímpio. E Deus também iria acertar as contas com esses ímpios que seguiram a Faraó. Ele diz, versículo 5, nós vemos que Faraó e os seus oficiais se arrependeram de ter simplesmente deixado o povo sair. Eles olharam, não foi só Faraó, eles olharam aqui diante, rapaz, o que a gente fez aqui? Deixar esse povo sair. Versículo 5 ele diz, quando foi anunciado ao rei que o povo fugia, por isso que eu falo aqui, ele na cabeça dele, ele imaginava que o povo, eles vão sair, quando eles verem toda a dificuldade de caminhar no deserto, eles vão voltar. E aí quando foi anunciado ao rei que de fato o povo estava fugindo, né, saindo embora, aí Faraó diz assim, ele, Faraó e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram, o que é isso que nós fizemos? Permitindo que Israel nos deixe. Aí olha só o aparato que Faraó prepara aqui junto com o seu exército. Faraó aprontou o seu carro de guerra, levou consigo o seu povo, pegou todo mundo e disse assim, ó, nós vamos agora atrás desse povo aí. Nós vamos buscar ele. Levou também 600 carros escolhidos, 600 carros de guerra escolhidos, todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Faraó disse assim, ó, todo o exército do Egito, todo, deixa o Egito aqui para trás, nós vamos atrás desse povo. É como se nós pegássemos aqui o nosso exército inteiro, saísse uma ordem e dissesse assim, ó, todo o exército, todo soldado, todo mundo que fizer parte da força, da defesa do Brasil, vamos ter que agora ir para uma guerra. E é o que o Faraó faz aqui. Lembra que o povo de Israel ele não saiu armado, ele não precisava. Eles simplesmente saíram. O que o trecho mostra que eles não deram, que deram para eles foi alimento, que eles necessitavam, riquezas, mas Faraó ele vai como se fosse uma operação de guerra. E mais uma vez o versículo 8 mostra que o Senhor endureceu o coração deles, para que perseguisse Israel. Porém os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Aí o versículo 9 repete, os egípcios perseguiram com todos os cavalos, os carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros, o seu exército, e os alcançaram junto ao mar, aonde Deus disse que eles estariam. Bem aonde o lugar que Deus disse que eles estariam, eles alcançaram o povo. Agora a gente olha aqui e parece assim, rapaz, olha só, o povo saiu, o Faraó saiu agora com todo o seu exército, e parece que eles vão alcançar o povo. A gente pode olhar isso aqui e ver que eles ainda não se certificaram que a questão não é quem tem mais poder, mas é quem governa. Faraó e o seu povo aqui, eles pensam assim, nós temos mais poder, eles estão desarmados. Se tudo isso aqui, se esse povo, com todos esses cavalos de guerra, por mais que tivesse muita gente lá do lado do Egito, do lado do povo de Israel, eles iam fazer um destroço grande, iriam matar muita gente. Mas a questão que Deus está mostrando para ele aqui, Faraó, os egípcios, a questão não é quem tem mais poder. A questão não é quem tem mais poder bélico, não é quem está mais preparado. A questão que Deus está mostrando aqui é quem governa, é quem controla todas as coisas. E aí é onde nós vemos, Deus ele tem o controle completo da história da redenção. Não foi só lá dentro do Egito que Deus envergonhou os egípcios. Deus também está controlando o povo na saída. No deserto também Deus está lá. A dureza de coração de todo aquele povo faz com que eles levem o que tem de melhor para aquela possível guerra. Mas isso era o plano de Deus, para derrotá-los de modo humilhante. Porque se simplesmente eles saíssem, como nós dizemos no Ceará, saíssem desembestados, né? Sem pegar nada. Então vamos correr atrás deles aí, deixa os cavalos de guerra que a gente alcança esse povo. Mas eles saem com o que eles têm de mais poderoso. Eles saem com o que eles têm de melhor. Isso era o plano de Deus. Deus estava dizendo assim, ó, é desse jeito mesmo que eu quero humilhá-los. Para quando eles olharem para a história, e nós vamos ver isso mais à frente, eles vão dizer assim, Deus derrotou aquele povo. Não só derrotou, mas humilhou eles. Deus humilhou aquele povo. E aí nós vemos agora o terceiro ponto. Se na primeira vez nós vemos
que Deus ele ia acertar contas com o faraó, agora nós vemos que ele vai acertar contas também com o povo do Egito. E para o povo de Deus, ele vai mostrar que ele é um Deus pessoal. Na maior parte do que nós vimos até agora, Deus estava encontrando o seu povo através de Moisés e Arão, né? Não tem muito encontro de Deus com o seu povo diretamente. Até agora, nós vimos que Deus, na maior parte de tudo que tinha ordem para o povo, ele fazia através de Moisés. Moisés, diz isso para o povo. Moisés, faz isso e aquilo outro. Mas o povo não via diretamente Deus agindo. E agora Deus vai colocar o povo também na ação. Na cena ali que Deus vai humilhar aquele povo, Deus vai trabalhar diretamente com o seu povo. Lá no versículo 17 do capítulo 13, como nós já vimos, Deus ele levou o povo para um lugar que não era comum. Ok, ele deveria ser o mais perto. Mas Deus ele não faz isso. No relacionamento dos feitos de Deus até agora, mesmo que ele tenha falado só com Arão e Moisés, ele estava lidando diretamente com todo o povo, mas não diretamente. Aí agora nós vamos ver o povo entrando na história. A princípio, eles podem ter achado estranho de terem ido pelo caminho mais longo. Mas Deus está mostrando para eles que eles não saíram do Egito para viver de forma independente. Foi aquilo que eu falei. Eles pensavam assim, Deus tirou a gente do Egito, pronto, agora a gente vai fazer o que a gente quer. E Deus começa dizendo, não, eu tirei vocês do Egito, mas assim como eu estou mostrando para Faraó e para o povo egípcio que eu controlo toda a história, vocês também precisam entender isso. O povo de Deus precisava entender que Deus não tirou eles do Egito para se tornarem independentes. Agora a gente vai para a terra que a gente quiser, vai ser tudo mais fácil, né? A gente vai pelo caminho mais fácil, Deus. Não, vocês vão por onde eu quero. Deus está mostrando aqui para eles isso. Deus continua a controlá-los. E isso é uma demonstração do relacionamento pessoal com Deus. Se Deus os deixasse viver sozinho, certamente eles seriam destruídos. Se eles fossem viver, a gente vê via de regra isso acontecer na história. Quando o povo de Deus quer viver independente de como Deus diz, o que acontece? Eles são derrotados. Todas as vezes que o povo de Deus desobedece e resolve viver do jeito dele, eles passam por derrotas terríveis, humilhações terríveis. E a gente vai ver isso ainda aqui no livro do Êxodo e em algumas outras pregações. Isso também não é diferente da nossa vida hoje. Imagina, quando você escolhe viver do seu jeito, você escolhe não obedecer a Deus, até mesmo em coisas que são mais difíceis, o que acontece? Via de regra, você quebra a cara. Não conheço ninguém até hoje que decidiu viver independente de Deus. Aqueles que conhecem a Deus e decidem viver independente de Deus que se deram bem. Ninguém. Não tem um. Nós precisamos entender, assim como esse povo precisava, que Deus não o deixou viver sozinhos. Porque se eles vivessem sozinhos, eles se destruíam. Assim como nós fazemos isso. Então Deus está mostrando para todos aqueles seu povo, que o seu controle não é temporário e muito menos o seu controle existe um local. Ele controla a história completa, seja no Egito, seja no deserto. Inclusive, nós vamos ver isso no segundo ponto. Deus controla as águas, na entrada e na saída. Uma coisa que eles pensavam ver isso. Você lembra como é que Deus trouxe Moisés para a história? De onde foi que Deus tirou Moisés? Da água, né? Estava lá, a mãezinha dele protegeu ele, colocou ele lá no rio. Alguém olhou e disse assim, rapaz, tem um bebê chorando ali. A irmã dele foi lá, pegou o Moisés, né, achou bonitinho, e aí disse, você não quer que eu chame uma pessoa para cuidar dele? Aí chamou a mãe. Deus controlando, inclusive, foi uma frase que eu falei quando eu preguei sobre esse trecho de Moisés. Na história da redenção, Deus controla o caminho das águas, né? Inclusive, o nome Moisés tem essa ideia, né? Tirado das águas. E Deus não controla só as águas no rio. Deus não controla só as águas lá na entrada de Moisés da história. Deus não apenas controlou as águas para retirar Moisés das águas, mas ele também controla as águas para guiar o seu povo no caminho pelo qual ele quer os levar. Os versículos 15 e 16 vai mostrar para nós que Deus controla cada milímetro
de água dentro da imensidão dos mares. O Senhor disse a Moisés, depois que o povo ficou com medo, né, diante ali de que eles estavam vendo, achando que eles conseguiriam controlar a vida deles sozinhos e ficaram com medo diante do exército de Faraó, Moisés disse assim, peraí, pessoal, veja o que é que Deus vai fazer. Vocês acham que Deus ia tirar vocês lá e não ia cumprir o restante da história? Vocês acham que vocês vão viver independentes, sozinhos? Deus está dizendo para eles aqui que ele controla cada milímetro do mar. E aí a gente vê no versículo 15 e 16, Deus falando assim, o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Você levante seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Deus está dizendo para Moisés aqui, Moisés, eu trouxe as pragas lá no Egito, eu controlo a natureza, controlei vento, controlei até o rio, eu controlo também o mar aqui que eles estão com medo. Ele controla no meio dessa imensidão de mar que nós vemos. Quando você olha o globo terrestre e vê ali aquela imensidão de água, Deus controla cada milímetro dessas águas. Ele tem controle dentro do Egito. Ele traz as pragas, ele matou e ele preservou. E com o mar não é diferente. Tudo está milimetricamente em seu controle. Uma frase que o teólogo holandês Abraham Kuyper, ele falou, que é muito interessante, ele diz assim, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo, qualquer centímetro desse mundo, qualquer milímetro mínimo possível, Deus diz, é meu. Ainda que alguns achem que estão controlando momentaneamente, Deus diz, é meu. Quando você olha a Coreia do Norte, o lugar mais perseguido para o evangelho, um país minúsculo, governado por um homem minúsculo, nem tamanho de gente tem, né, como a gente diz, achando que controla aquele povo, ainda que ele ache que controla aquele, Deus diz assim, é meu. Um dia ele vai prestar contas com Deus. Um dia ele vai prestar contas com Deus. E Deus vai tratar, caso ele não se arrependa, sem misericórdia com aquele homem também. Qualquer lugar no mundo, inclusive o mar, é de Deus. No versículo 17 e 18, aqui nós vemos qual é o objetivo, e Deus deixa claro, assim como ele deixou no versículo 4, qual é o objetivo maior de Deus estar tirando o povo do Egito e levando eles ali no caminho do mar. Porque o povo podia entender, rapaz, por que Deus não deixou a gente ir pelo caminho mais perto? Ele tem que fazer um negócio desse aqui, de as águas terem que separar, a gente passar no meio a pé enxuto, por que a gente não foi pelo caminho mais perto? Já parou para pensar, por que em algumas situações da sua vida, por que a coisa não acontecia tão simples assim, poderia ser assim, e Deus me coloca em situações mais difíceis? Muitas vezes a gente questiona, né, algumas coisas, por que rapaz, podia ser tão fácil aquilo que eu planejei, Deus ter deixado acontecer, mas não, ele me colocou em situações mais difíceis. Por quê? E Deus mostra que há um objetivo maior sobre todas essas coisas. Versículo 17 e 18, Deus diz assim, ele diz assim, ó, Deus dizendo para Moisés, eis que eu vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Olha isso aqui. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Aqui é onde eu disse, Deus iria prestar conta com esse povo. Nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó e nos seus carros de guerra. Mesmo jeito que ele falou no versículo 4. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó. Em todo o seu exército, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. O objetivo maior não é só porque Deus quer proteger o seu povo. Ele poderia fazer isso matando o exército de Faraó do nada. Ele poderia fazer isso. Mas ele queria mostrar através disso. Mesmo através dessa dificuldade que o povo ia ter que passar. Imagina o povo atravessar o mar. Meu amigo, medo de ver aquelas paredes tudo ali do lado de água. Criança levando animais, passando no meio do mar.
aquela parede, zona de água aqui do lado. Uma coisa mais difícil. Deus poderia simplesmente ter matado o exército, mas Deus disse, não, isso vai trazer glória para o meu nome. E o meu nome vai ser conhecido em todo mundo. O povo podia, se Deus tivesse matado todo o Egito, o povo podia, não, é porque eles tiveram uma doença coletiva lá e morreu todo mundo. Podia inventar um bocado de desculpa, né? Mas Deus não, isso aqui ninguém faz. E Deus fez o que ninguém podia fazer. Abriu o mar, colocar paredes de água. Meu amigo, isso só é você imaginar, imagina. Roberto aí que gosta de surfar, imagina tá no meio do mar, de repente o mar se abre ali, tá só aquela parede e não tinha água, não tinha terra molhada, era terra seca. Ele não somente abriu ali, mas deixou a terra sequinha. Ó, vocês vão passar aqui. Deus seria glorificado através disso. Duas coisas que nós vimos aqui. Deus seria glorificado, primeiro de tudo. O sentido de ser glorificado aqui é reconhecido. E o recebimento justo de adoração. Ser glorificado é ele dizer assim, ó, esse Deus merece glória. Ele merece. Nós não estamos dando glória a ele por algo que ele não pode nos dar, que era o que os egípcios faziam. Eles abençoavam, eles adoravam lá o Deus do rio Nilo porque ele abençoava as águas. Eles adoravam lá o Deus da terra porque eles tornavam a terra fértil. Eles pensavam isso. Deus não. Deus é glorificado independente do que ele nos dá ou ele nos tire. Ele é digno de glória. Ele é o único que é merecedor de adoração. E eles precisavam reconhecer isso. Deus é glorificado porque ele de fato merece glória. E a segunda coisa que ele mostrará é que ele é o Senhor. Ser o Senhor implica ser reconhecido e adorado como o único Deus de toda a terra. Faraó e todo o povo do Egito precisava reconhecer algo. Os nossos deuses do Egito são falsos. E para eles dizerem isso, seria muito difícil. A imensidão de deuses que aquele povo tinha, eles precisavam reconhecer assim, ó, todos os nossos deuses são falsos, só existe um Senhor que governa tudo e todos, é Deus. Ele é glorificado porque ele merece e ele é Senhor porque ele é único. Simples. Era isso que Deus ia fazer por meio daquele povo. E nós vemos isso muito claro na ideia lá de Romanos capítulo 11, versículo 36, quando Paulo diz assim, porque dele, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ora, se tudo é dele, se tudo é por meio dele, se tudo é para ele, qual é a única coisa que eu devo fazer? Glória a ele para sempre. Amém. O povo do Egito e Faraó precisava reconhecer isso aqui. Deus era único, Deus era digno de glória, não existe outros deuses, todos os deuses são falsos. E eles precisavam reconhecer isso. Nós vemos então que Deus controla as águas quando tira Moisés. Mas Deus também controla as águas quando o seu povo passa no meio. E algo interessante que nós vemos aqui no desenvolver da história, eu não quero pegar os pormenores aqui, que a maioria de vocês conhece essa história, mas algo que nós vemos interessante é que chega um ponto na história que parece assim, que Deus faz algo, quando você olha no trecho, que o povo do Egito está indo e o povo ainda não chegou do outro lado. E Deus ele disse assim, Moisés, coloca aí o bordão que as águas vão se fechar. E parece uma parte fechada e a outra aberta, o povo caminhando. Isso é algo ainda mais maravilhoso, porque Deus não espera o povo chegar do outro lado. O povo do Egito, quando vê que realmente eles não iriam conseguir chegar e alcançar o povo de Deus, parece as rodas começam a emperrar e ele diz, rapaz, Deus está nesse negócio aqui. Eles reconhecem então isso. E aí o que Moisés faz? Volta um pouquinho para trás, o bordão e as águas. Imagina essa cena de que você está no meio do mar, já é algo louco. E de repente fechar aquelas paredes. E o povo continua caminhando. Quando eles vão chegar do outro lado, na praia, o exército de Faraó e Faraó já chegaram. Mas eles chegaram mortos. Eles chegaram primeiro que o povo de Deus. Mas eles chegaram humilhados. Sabe aqueles cavalos, aqueles carros de guerra, se tornaram em pedaços na praia.
Deus humilhou aquele povo e mostrou. Ele controla o Egito, ele controla a natureza, ele controla as águas quando ele tira Moisés e protege aquela vidinha pequena que não podia fazer nada. Mas ele controla também as águas do grande mar. As águas que ninguém pode controlar, Deus controla milimetricamente. E os versículos 21 ao 25 a gente vê isso de forma muito clara. Quando a gente vê no versículo 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E aí o trecho diz: E o Senhor, por um forte vento leste, soprou naquela noite e fez com que o mar se retirasse, e tornando a terra em águas secas, a terra seca e as águas foram divididas. Veja o versículo 24. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou um alvoroço no acampamento dos egípcios. E emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles. Aqui já era tarde demais. Mas Deus era Deus que estava ativo ali o tempo todo. Deus estava guiando o seu povo e Deus também estava fechando o mar para matar aquele povo ímpio. E aí é onde a gente vai ver o nosso terceiro ponto. Deus mostrando, mais uma vez, ira, misericórdia e o povo respondendo em rendição ao Senhor. Versículos 26 e 27. Deus derrama a sua ira sobre aquele povo ímpio. Versículo 27 termina dizendo: o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. 28 diz: as águas se voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Nenhum escapou para contar a história. Nenhum escapou para dizer uma versão diferente. Todos aqueles homens, sem exceção, inclusive o Faraó, morreram. Nos versículos 29 e 30, nós vemos mais uma vez que Deus agiu com misericórdia para o seu povo. Se eles achavam, como nós vimos, que eles iam viver de forma independente, Deus está mostrando para eles, no meio da dificuldade, que Deus controla e age com misericórdia na vida deles. Versículo 29. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas, e a sua direita e a sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia. Eles saíram ali da praia, do meio daquelas águas, e a única coisa que eles encontraram terrivelmente foram corpos, animais, pedaços de carros daquele exército ímpio. Deus sendo misericordioso com o seu povo e mostrando que é Ele quem guia todas as coisas. E aí nós vemos agora que o povo respondeu em rendição ao Senhor. Pela primeira vez, aquele povo está diretamente envolvido dentro da história. Eles estavam vendo indiretamente Deus agindo no Egito, através de Moisés e Arão. Obviamente que eles iam as pragas acontecerem, mas agora eles estão dentro da ação de Deus. O próprio Deus tratando com eles. É a única coisa que eles fazem. Versículo 31, Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. O povo se rende ao Senhor. E nós vemos que isso é maravilhoso. Isso é um evento tão espetacular que a história deixa registrado isso. E Deus manda que a história deixe registrado isso. Abra sua Bíblia no Salmo 136. Um salmo belíssimo. A gente vai ver isso também registrado no Novo Testamento, quando está lá na Galeria dos Heróis da Fé e falando da história de Moisés. Deus mostra que por meio de Moisés ele retirou o povo por meio do mar. Mas aqui, esse trecho, o salmista está falando dos feitos de Deus, dos feitos maravilhosos de Deus. Na criação, Deus criou todas as coisas, Deus humilha todos os deuses, Deus criou o sol, Deus criou... Ele vem falando e por isso ele diz assim, ele sempre termina cada trecho ele dizendo, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você vai ver isso aí constante. Quando chega no verso 10, o salmista coloca um momento da história que poderia ser qualquer outro.
Mas olha qual é o momento da história que ele coloca para o povo glorificar a Deus. Versículo 10, olha aí o que o trecho diz. Salmo 136, versículo 10. Aquele que matou os primogênitos do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele os tirou com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua misericórdia dura para sempre. E fez Israel passar pelo meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas lançou o Faraó e o seu exército no mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus, através do salmista, mostrando que esse evento que nós estamos vendo hoje, ele se tornou motivo de louvor. Lembra que isso aqui era uma música composta, né? O saltério aqui era o livro de cânticos do povo de Israel. E eles estavam cantando os feitos de Deus, e o feito de Deus que ele lembra é o feito de Deus humilhando Faraó, o seu povo, e sendo misericordioso, com braço forte para com o seu povo. Deus usando de misericórdia, Deus sendo irado e justo com o povo do Egito, e o povo respondendo em rendição. Em conclusão, meus irmãos, lembrem-se, Deus está agindo, Deus está guiando o seu povo na história da redenção. Isso não é diferente nem nos momentos mais improváveis. Quando nós olhamos essa história, aí você pergunta assim, tá, pastor, e aí? Essa história para nós hoje. Quando nós olhamos essa história, Deus guiando o seu povo nos momentos mais improváveis, nós também devemos lembrar de um evento maior ainda. O próprio Deus desceu nessa terra. E nós vamos ver que mais à frente Deus ele vai criar um tabernáculo, é uma coisa que a gente vai ver mais na frente, nós já vimos na EBD, mas nós vamos ver nas pregações mais à frente. E a palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, que ele encarnou, e o verbo se fez carne. Quando você coloca a ideia dessa palavra no grego, e também uma das palavras usadas na Septuaginta, né, que é a versão grega do Antigo Testamento, ele usa uma palavrinha chamada tabernaculou. É como se aquele tabernáculo que representava a presença de Deus lá no Antigo Testamento, Jesus, ele veio em carne. E ele representa a presença de Deus, o próprio Deus encarnado nesse mundo. E esse Deus encarnado, ele teve um dos piores momentos da história que um ser humano pode ter. Ninguém sofreu mais do que ele. Por quê? Tiveram outras pessoas que foram crucificados também. Mas o fato é que o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele estava levando sobre ele um peso maior. Isaías 53 diz isso de forma maravilhosa, né? Que ele diz que ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele não estava sofrendo apenas de forma física, mas de forma também espiritual, levando os pecados do mundo sobre ele. E nos piores momentos, Deus continuava no controle da história da redenção. Até isso fazia parte. Deus tinha adiantado que ele precisava vir e ele ia ser moído. Isaías escreveu isso, séculos atrás. Que ele ia ser moído por causa dos nossos pecados, e ele foi. E Deus não perdeu o controle da história. Nós precisamos lembrar que Cristo sofreu para que nós tivéssemos vida. Ele morreu, ele sofreu e Deus não perdeu o controle da história. E diante disso, quando nós olhamos, ora, se Deus tem o controle da história, se Deus controla todos os momentos, inclusive a nossa vida, porque nós muitas vezes pensamos assim, Deus controla toda a história, mas quando acontece uma coisa que nós nos entristecemos, nos chateamos, ou alguma coisa que nós não controlamos, a gente esquece que Deus está controlando tudo. A tendência é que você diz assim, rapaz, Deus abriu o mar lá no deserto, o mar vermelho. Mas esse problema da minha vida aqui, não, esse problema aqui eu tenho que resolver. Deus não resolve isso aqui, não.
esse dilema aqui na minha vida, isso aqui que eu preciso resolver na minha cabeça, ou algo que eu preciso resolver com alguém, não, isso aqui eu que resolvo. Eu sou mais sábio do que Deus. Muitos de nós passamos por isso. Ou só sou eu? Que muitas vezes me pego sozinho. Não, não é. Todos nós esquecemos de que Deus está no controle. Nós precisamos lembrar disso diariamente. A nossa pequenininha vida que nós vivemos aqui nesse mundo aqui, Deus controla cada centímetro, cada milímetro, cada segundo, cada milésimo de segundo. Cada inspiração e respiração que você faz, Deus controla. O último respirar seu, Deus também controla. O primeiro respirar seu, quando o médico deu uma palmada e que você respirou e chorou, Deus controla. Do primeiro ao último. E aí, se Deus controla todas as coisas, qual é a implicação disso para a minha vida? Primeira coisa, não seja levado pelas circunstâncias. Quando você olhar as coisas ao seu redor, e que as circunstâncias estiverem assim, parecendo que vem um turbilhão de coisas, não seja levado pelas circunstâncias. E até mesmo quando tudo estiver muito bem na sua vida, não seja levado por essas circunstâncias também. Lembre-se que Deus está controlando todos os momentos, bons e ruins. E aí, essa é a segunda implicação, eu preciso olhar tudo pela ótica de Deus. As bênçãos que chegam nas nossas vidas, irmãos, é Deus. Aquilo que é tirado das nossas vidas também, é Deus quem tira. As coisas que muitas vezes nós queremos e Ele não nos dá, é Deus também que nos dá. E o Projeto Sola captou muito bem a ideia, né? Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Nós precisamos olhar tudo pela ótica de Deus. E quando eu olho pela ótica de Deus e as coisas não estão do jeito que eu queria, pastor, aí nós precisamos de a terceira implicação. Descanse no plano redentor de Deus. Se Deus controla cada milímetro de água, cada mililitro, né, de água, cada milímetro do mar e cada mililitro, aquela gotinha de água Deus controla, descansa no plano redentor de Deus. Não há nada que você passa nesse mundo que Deus não esteja controlando e usando para a glória dele. Nós precisamos descansar nisso, irmãos. Isso precisa ser prático na nossa vida. Isso não tem que ser algo só bonito de olhar e nós olharmos aqui a história do Êxodo e dizer assim, rapaz, que história maravilhosa. Deus ali colocando as águas como paredes. E nós esquecemos disso na nossa vida. E nós só podemos olhar tudo isso por essa ótica, porque o Filho de Deus permite, por meio da salvação, que nós possamos olhar isso. Quem não tem o Espírito Santo, quem não é habitado pelo Espírito Santo, ele vai olhar as coisas nesse mundo como circunstancial. Não, é isso mesmo. As coisas estão acontecendo, deixa acontecer. Amanhã eu resolvo a minha vida com Deus. Hoje eu estou bem. Eu não preciso obedecer a Deus. Eles olham as coisas desse mundo como circunstância. Os filhos de Deus, aqueles que são habitados pelo Espírito Santo, eles vão olhar todas as coisas do mundo pela ótica de Deus. Todas as decisões da sua vida, tudo que você precisar decidir, você vai olhar pela ótica de Deus. Você não vai decidir as coisas e depois você vai perguntar se Deus concorda. Primeiro você vai olhar pela ótica de Deus e depois ver se eu estou certo. Rapaz, o que a palavra de Deus me diz? Como é que Deus age nessa situação? E se tem alguma coisa que foge do meu controle, como é que eu vou agir? Como é que eu devo agir nisso? Nós precisamos olhar tudo pela ótica de Deus e precisamos descansar no plano redentor dele. Isso tem que ser verdade na nossa vida. Isso tem que ser prático. Nós não podemos esquecer disso, irmãos. E se você está aqui e você diz assim, pastor, eu não compreendo isso aí não. A minha vida hoje ainda está sendo levada do jeito que eu quero. Jesus ainda não é o meu Senhor, não é aquele que governa a minha vida totalmente. Você precisa resolver isso urgentemente. O Senhor Jesus, por meio da sua graça, quer controlar, guiar, direcionar a sua vida. Se volte para o Senhor urgentemente. Coloque sua confiança no Salvador. Deixe com que Ele guie todos os aspectos da sua vida. Até mesmo em momentos difíceis que você não compreende, que você não sabe como agir, Deus está lá. Ele quer guiar, Ele quer ser o seu Senhor. E se Ele já é o seu Senhor, olhe pela ótica dEle. Todos os planos, tudo que acontece, as mínimas coisas nesse mundo, Ele controla. Ele é Deus. Vamos orar.
Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por essa história maravilhosa. Senhor, nos ensine e guarde no nosso coração que nós precisamos glorificar o teu nome e te exaltar. Nós precisamos ser, de fato, servos fiéis que confiem no seu plano redentor. O Senhor não perde o controle em nenhum só momento. O Senhor controlou o cestinho quando Moisés estava sendo levado lá no rio. O Senhor controlou as águas enquanto estavam com o mar aberto. O Senhor também controla as nossas vidas. Que nós possamos nos lembrar disso, Senhor Deus, nos momentos de adversidade. Que nós possamos render glórias a Ti também nos momentos de alegria. Tudo o que acontece em nossas vidas está dentro do Seu plano redentor. Não nos deixe esquecer isso, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém.